Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário que vocês vão dar uma olhada aí nesses vídeos. Então, hoje, 11 de maio de 2026, e nós aqui tranquilão, graças a Deus, com saúde. E eu falei sobre os vídeos aí, né? Coloquei alguns vídeos aí. Para quem não sabe, eu faço os vídeos para o TikTok, mas aí de repente eu jogo em outras plataformas que eu tenho, né? Então, a gente vai conversar de algumas coisas que em primeiro lugar, eu poderia estar andando de skate, eu poderia estar fazendo alguma coisa. Na verdade, quando eu venho fazer esses vídeos, parece que é uma força maior do que eu. Por quê? Porque tem outros assuntos que eu posso chamar a atenção de pessoas, não desses. Até porque não tem sucesso, né? Se você se der conta aí, os vídeos têm pouca visualização. Então não é uma questão que eu queira perder tempo, que eu queira fazer. É algo que vem de dentro de mim mais forte. Eu já tentei parar com isso, mas é alto. Eu tenho algumas canalizações de algo de energia ou coisas assim, que eu nunca sei lidar. Desde pequeno eu nunca sei lidar com isso, não faço questão de lidar com isso, não gosto disso. Mas tem certas coisas na vida que a gente faz alguns tipos de pactos e acordos com coisas culturais, com coisas que a gente não sabe ao certo de onde vem, né? Eu fiz alguns pactos com suposto energias do passado e eu vi que funcionava algumas coisas, outras. A dificuldade de você detectar o que é espiritual, o que é biológico, o que é de natureza, de persuadir pessoas com o assunto, é muito difícil. É muito difícil, ainda mais quando vem de você, né? Hoje a moda é se autocriticar, ou para servir de coitadinho, ou para poder as pessoas dizer, uau, ele tem um senso de crítica consigo próprio. Então isso são artimanhas do ser humano para conseguir algum chamar atenção. Tá, eu fico pensando assim, cara, eu tenho certas vozes dentro da cabeça, não que eu escuto a voz clara, mas eu tenho certas instruções que muitas das vezes é como se fosse bingo, bateu bingo. E outras vezes eu erro. E eu não sei ao mesmo tempo distinguir o que é minha mente e o que é aviso dessas coisas, né? Então, quando eu entrei para o Evangelho, eu venho de outras religiões que não é o protestantismo, né? Na minha família o protestantismo era não falado, não existia ninguém da minha família que comentava sobre isso. A gente tinha um guia espiritual espírita, que era chamado de irmão, e eu não fui criado com essa religião. Por que eu vim parar nessa religião? Por curiosidade, por um monte de coisas, e porque eu tenho certeza que o ser que rege esse mundo, é um dos caminhos, né, para que você compreenda por que você está aqui. Logicamente que eu tive a impressão assim que o mesmo Deus que faz o bem permite o mal, antes mesmo de saber da história da Bíblia e tal. Aí já vem na minha cabeça assim, às vezes eu estava cansado de dizer assim, meu Deus, mas por que eu tenho uma natureza tão difícil de eu mesmo lidar com ela? Porque quando as pessoas olham a minha natureza, as pessoas são complexas e problemáticas. Uma pessoa que vai com a sua cara, ela está disposta a te ouvir, ela está disposta a abrir o coração para você e é muito mais receptivo. Uma pessoa que não gosta de você não vai te ouvir, não vai fazer nada. Hoje em dia é assim, se você é muito inteligente, você é manipulador positivo. Mas se uma pessoa não gostar do que você fizer, você é narcisista, você é manipulador. Então sempre está caindo nessas coisas abusadas, nessas modinhas de hoje, né?
brincando com comportamentos que quase todos os seres humanos têm em determinada fase da vida. E eu tive pensando, esses anos todos que eu tive contato com coisas aparentemente paranormais, eu fiquei pensando assim, eu pensava antes, né, que o mesmo Deus que chamamos de Deus que faz as coisas ruins também promove o mal, para que nós soubéssemos distinguir para que caminho a gente quer ir. Ou seja, é como se fosse uma provocação de um comportamento saído de nós pelo livre-arbítrio. Ou seja, só tem uma forma de saber se a gente gosta do bem, também apresentando o mal. Então, eu fiquei pensando assim, cara, eu já vi algumas coisas esquisitas que a ciência não explica, já passei por algumas sensações de morte, já fui perto da morte algumas vezes, já passei risco de morte, passei perto da morte, intoxicações, overdose, um montão de coisa. Então eu fico perguntando às vezes por que eu estou vivo, o que Deus quer comigo nessa terra. Já perguntei como é a morte, né? Eu falei com Deus, afinal de contas, o que é isso, a morte? Né? Já teve explicações de que a alma está na mitocôndria da célula. Aí as pessoas dizem assim, mas como que a alma pode ser na mitocôndria da célula? Gente, o nosso cérebro é feito de célula. Gordura. Então, o que acontece? A nossa bioquímica, ela trabalha através de energia criada no corpo, entendeu? Pela bioquímica. Então, as pessoas que não têm muito estudo, não têm muito conhecimento nessa área, né? Elas preferem acreditar que Deus joga um poder na nossa mente para que a gente seja um ser melhorado, um mutante. Não, gente. Eu acredito que nós, todos seres humanos, somos pequenos deuses. Quando a Bíblia fala que somos imagem e semelhança, nós somos Deus. Quando nós conseguimos assumir a identidade de Deus dentro de nós, a gente consegue separar o que é material e o que é espiritual. Quando Deus fala que somos imagem e semelhança, Ele praticamente está entregando na nossa mão a possibilidade de sermos deuses. Então o que acontece? Deuses arreno a Ele não. Criação dele. Para quê? Para que a gente possa entender que a morte não é o fim. Mas se nós não acreditamos que somos Deus criado por Deus, nós vamos entender que a morte é física. E aí eu estava pensando, cara, morte, todo mundo tem medo da morte, a maioria das pessoas tem medo da morte, sendo que é a única certeza que temos. Mas será que a morte é o final? E eu tive perguntando para Deus, eu digo, por que as pessoas no leito da cama, que aceita Jesus, aceita esse Criador, aceita que é um Deus, filho de um Deus, por que essas pessoas estão salvas? Porque afinal de contas, no último momento da vida, elas assumem a identidade de Deus, sendo Deus, e se separam da morte, se separam do corpo. E eu falei, Deus, onde é que está? Porque eu estudei um pouco de neurociência, psicologia, um pouco de coisas para poder entender. Então tem certas áreas na corteza cerebral que elas são tratadas como espelhos transdimensionais, que é o limite entre o cérebro e o pensamento. O que produz os pensamentos? Que tipo de energia faz os pensamentos? Então, essa energia que transforma os pensamentos, aí está a alma que vem de um transfundo, de uma mitocôndria da célula. Porque as células neuronais. Então, a mitocôndria é energia, isso tem a ver com a história da mitocôndria e a célula, e de uma bactéria da Terra, né? Mitocondrial. E tem a ver com a explicação simbólica, vamos dizer assim, que tem complexo, eu digo simbólico porque é um pouco complexo, da escritura original da Bíblia,
em relação ao que vimos da Terra. E são essas bactérias da Terra que se encontraram com uma célula e se juntaram, tornando uma célula potente com o poder de energia da mitocôndria. Aí você diz assim, cara, você tá louco. Bicho, pode até ser que eu esteja louco, mas louco em que sentido? Louco em porque eu não penso igual vocês? Louco porque eu não vou de acordo com a interpretação bíblica de certas pessoas? Porque um tempo desse, eu tive perguntando sobre sexo. Porque eu não sabia o que era permitido e o que não era permitido biblicamente. Então, como a Bíblia não menciona diretamente isso, mas as pessoas pegam o tema de Sodoma e Gomorra, de que não sabe... Aí, você vai para um pastor da mesma congregação, eu já fiz esses testes, gente, desculpa eu parecer assim um pouco contra a minha religião, mas eu não sou não. Cristo era contra a religião. Eu amo as pessoas que me rodeiam da forma minha, mas eu odeio quando eles pegam para manipular a Bíblia. Cada um acha que Deus deu uma revelação, cada um acha que é de uma forma. Eu já cheguei a perguntar, o que eu faço? Eu seguiria praticando as minhas coisas sexuais sem saber o que era permitido e o que não era permitido? O que você faria no meu lugar? Então eu chegava para eles e dizia, pode fazer sexo assim, assim, assim? Olha, rapaz, a Bíblia não vem falando disso. Então é bom que você não tenha limites com isso, desde quando seja com a sua esposa. Olha, rapaz, isso é vários conselhos. Olha, rapaz, isso é abominável na Bíblia. Aí você fica sem entender, cara. Como é que as pessoas na mesma congregação, servindo o mesmo Deus, a mesma Bíblia, te dá essa série de confusão na tua cabeça? E eu fui estudando isso em várias igrejas. Eu não fui para várias igrejas, para pegar os erros dos crentes, que eu sou crente. Eu não fui para as igrejas, mas é que minha mente, o meu ser pede uma explicação básica, pede um norte para as coisas. Entendeu? Então, voltando no tema, eu sempre estava pensando, e a morte, a morte, a morte, a morte. Essa energia da mitocôndria, que faz os impulsos entre o cérebro e o pensamento, está presa em um Deus. É como se fosse o satélite que joga informação, ou seja, a alma, como se fosse Deus o satélite principal, Deus o router da Wi-Fi, da Wi-Fi, e os celulares são nós, que cada um tem, uns são Samsung e outros são... O que é isso? Isso é o quê? Deus sendo a fonte, nós jogando com cada individualidade. E eu perguntei para Deus, como é a morte? Como é que quando a gente se desliga dessa matriz, dessa energia superior chamada Deus, que é o router, que é o que distribui a Wi-Fi, que distribui a Wi-Fi, para todos nós, quando a gente nasce ali de uma célula só, que vem da mitocôndria, que recebe a alma, entendeu? E que sai nós, a imagem e semelhança de Deus, mini-deuses, que por causa do nosso pecado, por causa da nossa divisão de medo da morte, por causa de nós sermos mais humanos do que espiritual, nos debilita de conhecer que somos mini-deuses, senhores das nossas vontades, com a permissão de Deus. Isso impede entre o medo e alegria. E aí eu perguntava para Deus, Senhor, o que eu estou fazendo no meio dos crentes? Cara, eu não sei nada, eu não sei fazer nada. Eu apenas pedi conhecimento e sabedoria para ti. E ele falou para mim que a morte, ela é uma volta para a originalidade, que é a alma, que é Deus, né? A gente é semideus, a gente é um Deus com prejuízo de pecado. E aí eu disse, e o que fazer quando estiver próximo da morte?
Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se arrepender enquanto tem vida, tem esperança, porque vai ser isso que vai definir qual é o tipo de área do cérebro que você vai ativar essa consciência além do corpo. Então eu perguntei, Senhor, como é isso? Caso você morra de um acidente rápido, instantaneamente, uma escânia bateu no seu corpo, arrebentou seu corpo todo, você teria que estar preparado antes. Daí vem essa parte da Bíblia, que diz que você tem que ser fiel, você não sabe quando vem o Senhor, né? Na verdade, ele não vai vir assim, ele vai vir para cada um, não vai vir assim, entendeu? Então, a morte nada mais é de que voltar para o original, voltar para a fonte. E o que acontece no cérebro? O cérebro deixa de funcionar, mas o espírito está nesse momento de conexão. Ele é fruto da energia, né? A energia a gente não vê, mas pega choque, entendeu? Tem coisas que a gente não vê, mas acontece. Então o espírito e as coisas que quando voltam para Deus, ela vem em fruto do que ficou armazenado nessa área que a neurociência chama entre o portal e o cérebro. Nesse momento de milésimo de segundo ou de segundos que você está encontrando com a morte, o cérebro começa a dar pane por falta de oxigênio, por falta de uma série de coisas, e esses últimos impulsos são os que você vai ficar preso. É como se você ficasse preso no sonho. Por exemplo, você sonhou bom, você sonhou com paraíso, você está preso nesse paraíso. Se você sonhou com o inferno ou faz coisas que privilégio, que dá o privilégio dessa área do cérebro ficar presa no inferno, você vai para o inferno. Aí vem religiosos dizer, não, isso não é bíblico. Gente, vocês não podem tratar um livro que foi traduzido, retraduzido, que cada um pega e manipula do jeito que quer. Nem todo mundo. Tem gente que, olha, eu já pesquisei, para mim falar esse vídeo aqui, eu já pesquisei várias vezes, já vi milagres, já fiz um monte de coisa, eu tenho experiências, são 16 anos estudando comportamento do protestantismo. E ninguém sabia que eu estava infiltrado aí, percebendo todas essas contradições, todas essas coisas. Mas acabei me convertendo, acabei vendo. Por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus. Jesus é um espírito que você pode conectar com ele na hora que você quiser. O que acontece é que você perdeu a capacidade de fazer isso. E aí, a única forma de fazer isso é com persistência e ativando uma área do cérebro que está separado da vontade. Por isso que tem muitas pessoas que têm fé, mas mesmo assim passa por prejuízos e problemas de morte, né? E até mesmo morte eterna. Morte eterna é o desligamento das duas forças, tanto espiritual como material. E aí, vai ter muita gente que vai rir do que eu estou falando, muita gente, mas eu tenho revelações. Assim como em 2019, eu fiquei com a impressão de que algo ia acontecer muito ruim. Não estou sendo anunciado como vidente, não tenho estou de saco cheio dessa história de espiritual, não gosto disso desde criança. Para mim, a humanidade sendo praticada humanamente é melhor do que se meter em campos espirituais, mas eu nasci assim. Eu sou uma pessoa ligada ao espiritual, sem querer e sem aperfeiçoar meus dons. Eu não quis aperfeiçoar meus dons. Eu não quis me dedicar a dizer, nossa, eu nasci assim. E mais, essa confusão no mundo de gente que diz que é espiritual, outros é folclore, outro diz que herda. Tem muita gente aí que diz, eu sou bruxo de nascença, eu sou satânico de nascença, porque meus pais eram satânicos. Gente,
Eu fui metido de todas essas coisas sem querer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É eles que escolhem. É eles que decidem. Você pode se vestir de bruxo, você pode pensar que você vem trazendo uma hereditariedade histórica de bruxo, você pode fazer o que você quiser, você não vai passar de um personagem. O mundo espiritual não precisa de defesa. O mundo espiritual não precisa de defesa material. Ele brinca, é espírito de burla. Você vai aí defender a umbandista, você vai defender a quimbanda. A umbanda é uma mistura do catolicismo, vamos dizer assim, com a cultura africana, né? Foi adaptado, né? Você pode tirar um monte de... Você não venha me ensinar esse tipo de coisa, porque eu frequento esse tipo de coisa desde criança. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Saber nomes, saber coisas dada a cultura não quer dizer que você esteja metido espiritualmente nisso. Porque é fácil, por exemplo, tem uma pessoa que é evangélica desde criança, de repente decide largar o evangelho. Mas a pessoa tem uma intelectualidade para aprender e absorver as coisas. Ele vai estudar sobre a quimbanda, que não tem nada de santo católico metido nisso, é somente a coisa da África, os Exus. Então o que vai acontecer? É somente puro isso. O que vai acontecer? Que você vai ficar um expert. Você vai saber nomes de Exu, você vai saber os caboclos de pena, você vai saber toda a área dessa cultura brasileira que inventou essas coisas, que misturou essas coisas, misturou os santos católicos com... Então, essa pessoa vai dizer o quê? Eu sou expert em Umbanda. E aí vai discutir com uma pessoa que muitas das vezes vem com essa espiritualidade, traga de berço, essa pessoa vai sobressair, porque vai saber construir os nomes dados por pessoas tomadas por esses espíritos em gerações passadas. As Pombagira, Exu Caveira, Tranca-Rua, todas essas pessoas foram pessoas tomadas por certos graus de espiritualidade que podem ser conectadas da mesma forma que você conecta a Jesus. Por quê? Por causa desse campo que eu estou explicando para vocês. A consciência de que nós todos temos a imagem e semelhança de Deus. Então somos deuses. Deuses com prejuízos de pecado. Então o que acontece? Corta a nossa pureza como Deus. Mas Deus está para nos justificar. Eu aceitei Jesus, eu amo a Deus e eu vou morrer no Evangelho, se assim Ele permitir. Que eu tenho muitas decepções, muitas das vezes, mas as decepções não são com Deus. Muitas das vezes é com a forma que Ele nos vai ensinar usando pessoas. Muitas das vezes tem pessoas que entendem 10.000 vezes menos que eu o espiritual, que nasci dentro do espiritual. Nasci sendo consultado por um espírito chamado irmão, que tratava da família desde quando eu era pequeno. Mas aí um pastor, que muitas das vezes não tem experiência em nada disso, só sem a teologia, Deus permite muitas das vezes que me confronte para que eu possa ser humilde, mesmo eu carregando a verdadeira espiritualidade, saber que o Espírito de Deus, o Espírito soberano, ele não justifica, ele não manda você justificar. Você cala e o tempo mostra. Quem é que mostra que eu sigo a Deus? Minhas palestras? Você vê aí, homens, pastores que foram descobertos fazendo coisas ruins, que dá até para pensar que é mentira. Foram pegos, uns olhando coisas com crianças na internet, conteúdos proibidos de crianças, outros traindo esposa, outros mandando matar o marido, aí pastoras. Então não é que eu esteja flipando, não é que eu esteja surtando, que é flipar, né, em espanhol. Não, é que infelizmente, Deus me deu um dom de observar pequenos detalhes do que está acontecendo no mundo, para que eu possa fazer o mundo melhor, pelo menos as pessoas. Mas como você vai fazer isso se você já leva tantos anos na igreja e não consegue um espaço? Deve ser por isso mesmo, por causa da corrupção, por causa do Deus dinheiro, que entra em tudo. As amizades melhores são para quem tem dinheiro.
Por exemplo, um pastor nunca faz amizade com as pessoas que têm menos influência. As amizades mais próximas são que não têm dinheiro. E mais, controla essas pessoas. Olha, não anda muito com esse fulano, porque eles estão passando por uma situação. Para quê? Para andar com a pessoa, para poder a pessoa ter bens, para ter benefício. A gente sabe, Deus me revela que tem pastores que dizem para pessoas evitarem de andar com nós muito. E não porque as pessoas me contaram, porque Deus me revela. Mas, no entanto, muitas das vezes querem nós involucrados nas obras. Quer dizer, se você chama a atenção de pessoas para não se juntar muito com nós, e por que você acredita em nosso chamado? Por que você coloca nós, às vezes, em funções? Então é contraditório, é manipulação em nome de Jesus. Muitas das vezes a gente passa por isso. Só que tudo isso, gente, é aflição de carne. Tudo isso, a lei do retorno vai colocar cada um no seu lugar. Quem age em nome de Jesus, sem o poder espiritual que Jesus tem, vai sofrer doenças nessa terra. As pessoas que não carregarem o Espírito de Deus assumido na sua vida, vai ter carga. Vai querer controlar aquele grupo ali, ó, e não vai conseguir. Vai querer controlar aquele grupo ali, ó, não vai conseguir. Aí vai, não vai. Aí falta dinheiro para cá. Aí você quer controlar aqui, desanda ali. E aí você tem uma só forma de justificar isso. Dizer que é a parte humana das pessoas. Dizer que, olha, temos que olhar para Cristo. Na verdade, é contraditório muita coisa que as pessoas fazem e dizem. Mas a lei do retorno vai colocar cada um no seu lugar. Deus, ele fez nós para ter o livre-arbítrio. E vamos ser selecionados pelas nossas atitudes. Somos nós que vamos dizer se vamos assumir essa essência de Deus em nós, pequenos deuses, ou se vamos ser o fracasso e correr para a carne e o medo da morte e acreditar que a morte é o fim. Isso é um fracasso. Quando você acredita que a morte é um fim, é um fracasso. É você fracassando em espírito, e pode ser que você ative a área do seu cérebro, que você fique fora desse plano. Nós morremos eternamente quando não ativamos. Nós temos de quando a gente nasce até o final da vida para desenvolver essa área do nosso cérebro que a neurociência chama como desconhecida no hipotálamo, não, nos cortezas cerebrais. E nós temos de quando a gente é feito em uma célula, que a mitocôndria é a alma implantado, que vai passando de ser humano a ser humano, que foi criada por Deus na junção da bactéria da terra, juntamente com uma célula, que potencializou a mitocôndria, que produziu, que foi introduzido o espírito, soprou o hálito de vida dentro de nós. Nós temos desde aí, dessa semente, que vai passando de gerações em gerações, época em época, a gente tem desde aí até quando a gente morre, para ativar nosso cérebro para a vida eterna com Deus. Muitas das vezes a gente brinca de religião, brinca de deuses, brinca de tudo e esquece de ativar isso dentro de nós. Por isso que a igreja é dentro de nós. Por isso que Cristo disse assim, ó, vai e não peca mais. A tua fé te salvou. Por que ele não disse assim, foi eu, Jesus, que joguei uma coisa sobrenatural e te sanei, te curei? Os milagres são feitos por nós mesmos, a partir da fé que temos em Deus. Quando a gente tem fé em Deus, ou fé em qualquer coisa que esteja interligada a Ele, automaticamente no nosso cérebro é ativado uma coisa que não é voluntária, e essa coisa aumenta a quantidade de células mães, desbloqueia bloqueios inflamatórios, e a gente é agraciado com milagres. Sabe por quê? Porque os milagres não vêm somente para quem está dentro da igreja. Os milagres também vêm em pessoas
que não estão ligadas a satanismo, não estão ligadas a religião nenhuma, que são neutros. Entendeu? Hoje a gente vivemos um tempo que os neutros, os que não têm religião nenhuma, estão mais propícios a se salvar e ativar essa área de que nós que optamos ir para o branco, outro para o preto, outro para o marrom, outro para... Cada um tem certeza que sua religião é a correta. Você está entendendo o mistério que eu estou revelando aqui? A você pode ser tonteria, pode ser bobagem. Por isso essa bagunça de um bandista ter certeza que a religião dele é a correta, dos cristianos que vieram do catolicismo por Martim Lutero, esse alemão, acharmos que nós estamos corretos quando nós não fazemos nada que prometemos nas igrejas. Predica super lindo, a gente ativa áreas emocionais do nosso cérebro, a gente ativa áreas que conectam com Deus, que Ele deixou aqui dentro como um chip para conectar com essa matriz que é Ele. E quando a gente ativa, vai ondas elétricas. Ah, mas eu não vejo. Você vê eletricidade também? Não, mas pega para você ver se não dá choque. Então essa energia chega a Deus. E Deus conecta contigo. Mas depois que você sai da igreja, você consegue ser a parte que acredita na morte. Que desconecta do Deus que te fez Deus. Que te fez a imagem e semelhança. Que te fez o poder. Que te fez isso. Muitas das vezes tem seres humanos que têm superpoderes de ficar embaixo da água não sei quantos minutos, gente que tem mais força do que outra, gente que impressiona. Isso vem da natureza de Deus, porque somos mini-deuses, criados por Ele. Por isso é imagem e semelhança. Só que fazemos as coisas tudo errado, acreditamos em tudo errado. Estamos apegados a essa matéria, estamos apegados ao dinheiro, estamos apegados às esposas, estamos apegados aos filhos, estamos apegados a tudo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. E as pessoas, a coberto sacanagem de filhos, a coberto sacanagem de irmãs, a coberto sacanagem de mulheres e de maridos. Somos infiéis constantemente a Deus, somos mentirosos, religiosos, hipócritas, podres. Imagina só, essa pastora que fez o espetáculo que fez no Brasil, chamando um montão de gente, se candidatou para depois mandar matar o marido, vivia em orgias. Imagina esse marido, que a mulher chega na igreja com 2 filhos e diz: eu encontrei o pastor da minha vida, que vai ensinar, doutrinar nos caminhos corretos do Senhor, os meus filhos, e dá de conta com o cara, acorda de madrugada, enquanto o cara no computador, assistindo filmes para adulto, mas com detalhe, com crianças. Olha que porcaria de evangelho. Quem garante que o teu pastor, que está na tua igreja, também não está corrompido? Não está fazendo mídia, não está fazendo média? Que nojeira! Às vezes eu perguntava para Deus assim: Senhor, por que aparentemente, nos olhos da religião, eu faço as coisas erradas e o Senhor sempre está mandando mensagem para mim? A última foi agora com Leonardo Salles. No mundo que eu valorizo, Leonardo Salles não está encaixado. Eu não sou fã de Leonardo Salles, nunca sabia nem que Leonardo Salles estava nem aí para Leonardo Salles. Eu preferia um surfista, um skatista, um cara lutador de jiu-jitsu do que olhar Leonardo Salles. Eu fui desafiar Leonardo Salles. Leonardo Salles pode ter todos os... Escuta bem o que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Vocês podem falar mal do Leonardo Salles porque vocês são de outro ministério. Vocês podem falar do Leonardo Salles, que sabe, porque vocês não tenham o campo espiritual que ele conseguiu desatar aqui, ó. Vocês podem falar dele pela vaidade, por ele ser mais natural do que espiritual várias vezes. Vocês podem falar das calças que ele veste, de tudo que ele faz. Não existe pecadinho, pecadão, não existe preferência, não existe denominação. Ah, porque minha denominação fala que esse pastor, ele é vaidoso, ele ganha dinheiro, não sei o quê. Mas uma coisa vocês não podem tirar, que eu vi com meus próprios olhos. Ele tem desenvolvido no cérebro áreas que chega a Deus. Ele tem. E não é a diabo não, porque vocês não sabem se Deus não é o mesmo. Entendeu? Porque quando ele queria dizer, tudo ele manda. Ele manda no diabo, ele manda em tudo. Entendeu? Ele manda a maldade para ti
para que você possa ir para os caminhos do bem. Ele permite maldade. Ele permite. Ele não perdoa quando ele não quer. Por que ele perdoou Davi, que foi assassino, cúmplice de assassinato, que tomou a mulher do soldado, mandou o soldado lá? E por que ele não perdoou Judas? Por entregar ele para ver a reação dele e acabar para usar o sobrenatural? Ou você pensa que Judas entregou ele não sabendo que ele era sobrenatural, que já tinha visto com os próprios olhos? E ele pegou essa desculpa de traição para fazer Judas um componente de uma história. Entendeu? Vocês não sabem que Deus é uma energia soberana. Ele é tudo. Tudo começou quando ele teve a consciência que ele era tudo, para que nós existíssemos depois. Ele é tudo. Não existe nada superior à força de Deus. Por isso ele permite o mal. Por isso ele às vezes é o próprio mal. Entendeu? Aí fica um manto de ser humano. Deve ser deplorável para Deus olhar essa quantidade de pastores querendo se dar de bem da obra, querendo dinheiro, querendo mansões, querendo tudo isso. Você acha que ele não se decepciona em dizer assim, para seja qual for desses pastores famosos, que eles conseguiram usar uma área do cérebro que é difícil, que é involuntário muitas das vezes, tem que ser com muita fé, ele tem que desencadear isso e conseguir ter dons de cura, de tudo isso, cura não, de determinar a cura, não, ninguém cura, não sou eu que curo a pessoa, é a fé da pessoa que cura, que vai nos mecanismos do cérebro, muda a bioquímica dos neurotransmissores, cria mais células mães. Você praticamente fruto de milagre, não é normal. Fruto de milagre não é uma pessoa normal. A pessoa, quando é fruto de um milagre verdadeiro, é uma pessoa que conseguiu no seu cérebro ir para áreas que o ser humano não consegue normalmente. Por isso tem essa bagunça de gente que tem fé dentro da igreja e faz tudo certo, mas não é salvo. Ou não fica vivo. As pessoas adiam o tempo da morte. Adia. Todos nós vamos morrer. Mas as pessoas, o que a Bíblia diz? Que por falta de sabedoria, falta de conhecimento, a gente padece. Falta de conhecimento a gente padece. Falta de inteligência a gente padece. Burrice. As pessoas querem ser espiritual sem ter nenhum tipo de base, entendeu? De moral e decência para ser natural. Entendeu? Deus me revela coisas maravilhosas. Ninguém acredita em mim? Eu desfruto dos benefícios disso. Eu desfruto. Não como egoísmo, porque não sou egoísta. Egoístas são aqueles que têm consciência e fazem de propósito. Eu não. Eu sou egoísta porque a sociedade faz com que eu seja egoísta, me isolando, não ouvindo isso que eu estou falando. Se eu chego numa igreja para falar nisso, um monte de religiosos que não tem saúde, que não tem a paz que eu tenho no significado de Deus, só com Deus, entendeu? Só que eu não posso criar uma religião paralela. Eu não posso criar uma religião, fazer como Martim Lutero, dizer eu vou purificar também o evangelho, que ele já está sujo demais. A católica não estava fazendo o que Deus queria. Aí levantou um homem fazer o protestantismo. Aí o protestantismo vai ter que vir um agora para purificar também a sujeira que está. Porque está sujo. É gente se importando com o que os outros vestem. É gente se importando com o que os outros ganham. É gente se importando com quem predica melhor. É gente brigando por púlpito. É gente querendo chamar atenção, dando pena. É gente querendo chamar atenção com protagonismo. Os achares, eu acho isso, eu acho aquilo. E não olha para a verdadeira coisa que tem que olhar. É para você, através da fé, desbloquear, né, das cortezas cerebrais, a verdadeira comunicação com essa fonte, que é a matriz. Você está entendendo? Aqui, ó, tem o Rutler. O Rutler joga, meu celular está recebendo agora. Da onde? Do Rutler que está, do aparelho que está ali. Esse aparelho ali é Deus. Esse aparelho aqui
é um celular. Esse aparelho ali, que joga a energia, joga para Nokia, para iPhone, para Samsung, para todas as marcas. E somos nós. Um iPhone faz a mesma coisa do Samsung? Não. Uns têm função melhor e outro. É daí que vem que nós somos vistos por Deus como iguais. Iguais não, somos vistos com Deus da mesma visão, mas diferente capacidade. É daí que vem. Deus, ele nada mais é de que energia que manda no mundo, e nós somos conectados a ele através dessa Wi-Fi, essa Wi-Fi. Entendeu? Eu sou um celular Nokia, você é um celular iPhone e os outros, cada um tem sua capacidade. E assim, nós, por nós mesmos, vamos decidir se vamos por esse mundo eterno. Essa morte essa evolução, que é devolver lá para o Wi-Fi, lá para o Wi-Fi do aparelho, o que eles nos deu, a vida, no começo da vida, dentro, quando a gente nasce da mãe. Agora você, isso aqui não foi estudado em teologia, isso aqui foi revelado para mim por Deus. Foi Deus que me revelou isso. Aí está o problema. Deus revelar um negócio desse para você. Ah, tá bom, então você não leu na Bíblia que Deus usa as coisas mais raras desse mundo para as coisas mais loucas desse mundo para desfazer os sábios, né? É assim que diz? Para impressionar os sábios. Porque o sábio tá seguro que ele é sábio. Será que não é o que eu estou dizendo que é a verdade? Não o que pessoas famosas dizem por teologia. Que a teologia... Eu não sou o primeiro que nasci no meio de berço espírita, no meio de coisas sendo atendido por um espírito chamado irmão. Eu não sou o primeiro a dizer de que a teologia de pessoas que querem ser espiritual choca com a realidade de quem tem experiência espiritual. Eu não sou o primeiro. Quase todos. Por quê? Porque as pessoas lá, elas têm um poder de intelectualidade, de conhecimento, não de sabedoria. Sabedoria, meu amigo, é dada por Deus. Conhecimento pode se adquirir com o homem. Então, a partir do momento que você bota um paletó e acha que você é intelectual, porque você sabe ler bem, porque você tem poder de absorver rápido essa leitura e conhecimento, aí você vai para uma universidade de teologia e você acha que vai confrontar um cara que nem eu, que estava perante a espíritos desde pequeno, de uma professora de um dos melhores colégios, não de uma pessoa que quer chamar atenção, de uma Zé Ninguém ou um Zé Ninguém que quer chamar atenção. Não, estava na frente de uma pessoa que era uma das professoras dos melhores colégios da minha cidade. E ela estava recebendo um espírito, ela não tinha motivo para fazer isso, nem cultural, nem nada. Era realmente que estava sendo tomada por espírito. Ela tinha essa área, inclusive ela teve tumores na cabeça. Está tudo interligado. A biologia humana gera essa conexão. Não é você que ora por mim e me cura. É você que me ajuda com que essa força me faça aceder a essa área do cérebro que a neurociência deve explicação e que a gente acaba sendo curado. Somos nós que nos autocuramos com a ajuda de você estar conectado com Deus. Você me ajuda a orar, eu oro. E eu entro nesse campo do cérebro e desenvolve uma conexão com o aparelho lá, que é Deus, é o que rege o mundo, que estamos conectados através da mitocôndria. Lá do começo de que fomos nascidos da terra, feito da terra. Aquela explicação ali da Bíblia, ela tem outra forma. Ela não é aquela explicação teórica ali de dizer, não, ele pegou, não, ele fala que fomos desenvolvidos a partir de uma célula e uma bactéria da Terra, por isso que ele fala que a gente foi da Terra. Aí você diz assim, mas essa célula foi criada como? Que foi explicado que para a Terra ter a explosão cósmica, ter criado a Terra, e essa Terra criar uma proteína, a possibilidade é quase impossível.
E como que foi uma célula? A célula foi criada por Deus. A célula foi criada por Deus. A célula foi criada por Deus e a bactéria foi criação de Deus da terra. A união da terra com o espírito, a união da terra, a terra era uma bactéria com força. E a célula faltava força dentro do núcleo. E o que Deus pegou? Uniu os dois e nasceu o homem. Você tá louco? Tá, eu tô louco. Espalha para todo mundo que eu tô louco. Isso foi revelação de Deus para mim. Eu não vi isso em livro nenhum, não estudei nada disso. Deus me revelou isso. Deus falou para mim, Deus fala comigo. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei, eu falei aqui das igrejas. Eu sei o que vai acontecer na minha igreja. Eu sei, mas eu não vou falar. Eu sei o que vai acontecer. Mas por que não falar? Porque isso não é para mim julgar. Não é para mim falar nada. É para mim ver. Para mim poder fazer meu chamado. É através de certas coisas que acontecem. Vai acontecer muitas coisas. Entendeu? Por que acontecem essas coisas? Porque Deus, ele tem uma forma de juntar as coisas e ensinar as coisas que a mente humana não tem capacidade de entender. Você acha que o que eu passei, eu estava falando assim, Senhor, mas eu levo muitos anos na igreja, eu não sei fazer nada. E ele diz, é melhor não saber fazer nada de que fazer o que estão fazendo. Ele falou para mim, é melhor não fazer nada. Da mesma forma que eu disse que muitos vão ser salvos por não conhecer a verdade, eu também falo que muitos vão receber de mim uma nova revelação, fresca, para esse tempo, por não ter se manchado em cima de púlpitos por aí. Entendeu? Porque muitas das vezes eu não vou em cima do púlpito, não é porque eu não tenho a capacidade, é porque eu estou esperando o momento correto de Deus falar comigo. Vai! Porque eu não quero perder tempo. Eu não quero fazer parte do grupo de pessoas que estão aí adoecendo. Meu amigo, se você é um amigo fiel de Deus, que determinou que Jesus levou as nossas doenças, como é que você aceita ser doente? A primeira coisa que Deus fez para mim foi me limpar de todas as doenças, para dizer assim, ó, eu tenho um plano com você muito maior do que as pessoas imaginam. Eu vou te limpar primeiro, porque não tem sentido, né? Você ser um representante meu doente. Ah, imagina, você é um pastor sacerdote que ama a mim e eu não tenho condição de te limpar da lepra. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu vou usar o Velho Testamento para justificar isso. Não vivemos no Velho Testamento. Aprende a ler a Bíblia somente e Jesus disse. Esquece a história de Abraão. Esquece por quê? Porque essas pessoas viveram no tempo delas. A única coisa que a gente tem que aprender com eles é não errar no que eles erraram. Você acha que eu quero ser Salomão? Eu quero ser melhor que Salomão. Salomão veio trazendo rasgos de maldição hereditária de Davi. Entendeu? Ele é o segundo filho de Batseba, porque o primeiro foi amaldiçoado logo quando nasceu e morreu. Você não sabe quem... Essas pessoas não sabem o que é Deus. Aí tu diz assim, mas quem é que te atormenta? Muitas das vezes o próprio Deus. O próprio Deus me atormenta. Tem vezes que eu fico falando assim, rapaz, isso não pode... Quando eu vou perder a cabeça, aí ele entra. Ninguém diz assim, calma que eu estou fazendo aqui é só um teste. Calma. Ah, quer dizer que você ama mais a sua família do que a mim? Qual é o problema? Ou você não acredita em mim, eu salvei tua vida, te separei de todos, salvando a tua vida, todos aí, ó, teus amigos, teus colegas se suicidaram, tu está vivo, eu te salvei das overdoses, te salvei na mão do teu inimigo, te tirei do deserto, falei um monte de coisa para que tu venha escolher tua família em primeiro lugar. Se eu não te der tua família, tu me deixa. Se eu te der tua família, Família, eu tenho um plano maior para ti. Eu tenho um plano de desbloquear tua mente para esse lado que a neurociência não explica, que vai conectar diretamente comigo. Daqui a uns anos, tu não vai ser mais tu. Eu vou estar em ti. Sabe quando é que... Gente, o Leonardo Salles, Silas Malafaia, um montão de predicadores aí tem conexão com Deus.
O que acontece é que a gente olha só a parte humana, como a gente olha só a morte. A gente olha só os defeitos deles. Entendeu? A gente olha que eles fazem coisas erradas. Muitas das vezes, coisas erradas não, gente, desculpa. O que eles fazem eles, como é que se diz? Eles são mais humanos várias vezes. Mas quando eles entram para essa área do cérebro, eles conseguem conexão. Já eu não consigo. Eu consigo às vezes. Não tanto só quando eu recebo essas informações que eu estou dizendo. Então o que acontece? Quando você vê o Leonardo Salles com vaidade, com tudo isso, cara, não olha para isso. Olha para quando ele chega para ti e te dá um recado. Porque essa é a parte que interessa do cérebro dele, que está conectado com Deus. Eu não tenho dúvida. O Silas Malafaia também. Ah, que ele tem defeito. Tá, meu amigo, olha para a sua vida. Mas ele tem todas as pessoas que são feitos grandes nessa terra. Tem essa área do cérebro desbloqueada e tem conexão com algo sobrenatural. Cara, eu tenho conexão com algo sobrenatural. Porque não é possível que uma pessoa, depois de tantos anos de substância química, de tantas coisas da minha vida, estar com a saúde que eu estou. Ah, mas você tá louco, ó. Você tá louco com essas conversas. Bom, daqui a uns anos eu vou fazer certas, não profecia, mas vou dizer coisas que vocês vão ver. Eu falei para minha esposa que esse ano mesmo vai ter coisas acontecendo na televisão que nunca aconteceu no mundo. Ah, mas assim é fácil. Não, gente, eu não quero falar nada, eu não quero usar psicologia para nada, vocês vão ver. E por que isso? Porque alguma coisa, essa energia que conecta em nós, quer que eu faça aqui. Eu não sei o que é. Às vezes eu perco a cabeça. Entendeu? Quando eu tô para desistir, ele vem e dá o que é melhor para mim. Isso não é problema meu, gente. Eu não tenho essa capacidade. Ele vai fazer comigo o que ele quiser. Eu dou o livre-arbítrio dessa parte, entendeu? Qual é a parte que eu dou? A parte da biologia. A parte da biologia que veio da célula criada por Deus. Logo, a parte da bactéria, da terra, que vem com a mitocôndria, que está ligada a Deus, que é a fonte de energia, a usina hidrelétrica do corpo, que produz a conexão com Deus, nos neurotransmissores dessa área, que vai dizer o que vai determinar no lado sobrenatural da minha vida. O resto, eu não estou nem aí, cara. O que me diga humano, não estou nem aí. Porque os humanos estão todos, a maioria, comprados. As pessoas oram por tudo. Oram por tudo. E parece que não acreditam, porque pedem. O que eu quero? Vamos supor, eu quero um carro. Cara, pedir um carro tem mais possibilidade de tu encontrar uma pessoa que te cai bem, que você cai bem, te dê esse carro de presente, de que você ir em silêncio na sua cama, orar por Deus que você crê e grande te dá o carro. As pessoas mais pedem de que ora. Qual é a justificação? Porque é mais carnal. E se é mais carnal, não podemos confiar assim. O que é espiritual, podemos, entre aspas, confiar. O que é carnal, teremos que desconfiar sempre. Não cismar, não sabotar, não piorar, mas desconfiar. Fica esse vídeo aí para vocês, que saiu aí da revelação de Deus no meu coração, na minha mente. Isso aqui não foi nada copiado, nada estudado. Foi tudo que Deus me revelou. E se vocês quiserem acreditar, acredita. Se quiserem me chamar de diabo folclórico que vocês escrevam, vocês chamam. Fica um abraço aí.